Você está no Renologia, eu sou o professor Thiago Renó e hoje nós vamos falar sobre os tipos de ovos e os tipos de clivagem. E quando eu falo tipos de ovos, eu não estou falando de cozido, mexido, pochê ou então frito. Não, eu estou falando de reprodução. É bem diferente do que culinária nesse caso, beleza? Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque você já sabe, se está no Renologia, é hora do estudo. Quando a gente começa a estudar a zoologia, que é o estudo dos animais, o estudo do reino animalia, logo a gente percebe que fatores embrionários são fundamentais para a classificação desses seres. Você com certeza já ouviu falar em protostômios e deuterostômios, já ouviu falar em diblásticos e triblásticos, mas a gente precisa também focar num outro ponto embrionário, os tipos de ovos e os tipos de clivagem. Quando a gente fala tipo de ovo, a gente já está pressupondo a fecundação, falando do zigoto, a união do gameta feminino com o gameta masculino. Quando a gente fala de clivagem, a gente fala das divisões mitóticas iniciais desse zigoto. Estudar os dois juntos é fundamental, porque os tipos de ovos estão associados a tipos de clivagem. E começando então pela clivagem, quando a gente tem essa divisão, que a gente pode também chamar de segmentação, nós temos a formação das primeiras células embrionárias que o organismo vai apresentar. E essas células têm nome, elas são conhecidas como blastômeros. O conjunto de blastômeros a gente vai chamar de mórula, que é um pequeno aglomerado de células. E partindo desses conceitos, a gente consegue dividir os tipos de clivagem em dois grandes grupos. As clivagens holoblásticas, que são aquelas que acontecem em todo o ovo, em todo o zigoto, e as clivagens meroblásticas, que são aquelas que acontecem em apenas uma região do ovo. Como uma aula de gramática, como uma regra gramatical que é aprendida, toda classificação possui subclassificações, possui suas exceções. Bem, não é muito diferente com alguns temas da biologia. Aqui a gente vai tirar só as exceções, a gente vai excluir as exceções. Mas os dois tipos de clivagem que nós temos, a holoblástica e a meroblástica, possuem subdivisões, subtipos. Para as holoblásticas, nós temos três subtipos. O primeiro é a holoblástica igual, no qual os 8 blastômeros iniciais possuem o mesmo volume, por isso igual. O segundo tipo é a divisão holoblástica desigual, onde nós teremos 4 blastômeros menores, conhecidos como micrômeros, e 4 blastômeros maiores, conhecidos como macrômeros. E o terceiro subtipo é a clivagem holoblástica subigual. Subigual porque as células possuem um volume parecido, porém não possuem o mesmo volume, não se tratam de 8 blastômeros iguais, beleza? Já as clivagens meroblásticas possuem dois subtipos. O primeiro subtipo delas é o subtipo discoidal, clivagem meroblástica discoidal, onde a gente vai ter essa divisão celular, esse aglomerado de células acontecendo numa região do ovo que não possui reserva de nutrientes. O outro subtipo é a clivagem meroblástica superficial, onde a gente vai encontrar esse aglomerado de células, os blastômeros, sendo formados na região superficial, na periferia do ovo. Para ficar mais fácil, claro, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. A gente consegue ver em cima os três subtipos das clivagens holoblásticas: a igual, a desigual e a subigual. Na parte de baixo da figura, a gente consegue ver nitidamente a clivagem meroblástica, tanto a discoidal quanto a superficial. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação nessa figura.
a estrutura amarelada que nós temos evidenciada nas clivagens meroblásticas. Por que ela é importante? Essa estrutura é nada mais nada menos que uma substância nutritiva que vai subsidiar essas primeiras divisões mitóticas e a formação do embrião. A gente chama essa substância nutritiva de vitelo. E é a quantidade e o posicionamento do vitelo que vai servir para a gente classificar os tipos de ovos. A gente tem o primeiro tipo deles como o tipo isolécito, homolécito ou oligolécito. E para você que já conhece um pouco de biologia, que também já estudou química, já viu esses radicais, esses prefixos antes, você já sabe do que se trata. Oligo significa pouco. Homo é algo que a gente pode dizer que está distribuído de maneira uniforme. E quando a gente fala de iso, a gente está falando de igualdade. Então, pouco, uniforme e igual. Isso vai dizer muito sobre esse tipo de ovo. Presentes em quinidários, poríferos e equinodermos, os ovos isoléstos, oligoléstos ou homoléstos possuem pouco vitelo que está distribuído de maneira uniforme pelo citoplasma. A gente tem a segmentação desses ovos sendo caracterizada como holoblástica igual. A gente tem também um tipo especial desse tipo de ovo que a gente vai chamar de ovos alécitos. Nesse caso, que também tem uma clivagem holoblástica igual, nós não temos o vitelo. Por que isso é importante? Porque esse é um caso para animais placentários. Quem vai nutrir o embrião é a placenta. Por isso, os ovos alécitos são comuns para os mamíferos. Claro, tira o ornitorrinco da jogada, porque aquilo é uma fusão do Dragon Ball entre um pato e um castor. O nosso próximo tipo de ovo são os ovos heterolécitos. Também o nome já diz bastante, né? Hétero diferente. Esse ovo possui uma quantidade mediana de vitelo e esse vitelo fica localizado em um dos polos do ovo. A gente tem como segmentação, nesse caso, uma segmentação holoblástica desigual. E quem vai ter esse tipo de ovo são alguns tipos de peixes, moluscos e também plateumintos, os vermes chatos. O próximo tipo de ovo é o ovo telolécito. A gente tem aí uma grande quantidade de vitelo e o núcleo e o citoplasma desse ovo vão ficar localizados em uma pequena estrutura à margem desse vitelo. A segmentação, a clivagem, ela é meroblástica discoidal e é esse o tipo de ovo que nós temos nas aves, nos répteis. A gente vai ter também alguns tipos de moluscos cefalópodes e também na maioria dos peixes. Esse sim é o ovo que você vai classificar como cozido, pochê, mexido, frito. Esse vale a pena a gente classificar desse jeito. Por fim, nós temos os ovos centrolésticos, e o nome também já é autossugestivo, autoexplicativo, né? O vitelo vai se localizar no centro desse ovo. E é claro, como ele está no centro, a gente vai ter a clivagem acontecendo em volta do vitelo, caracterizando então uma clivagem meroblástica superficial. Esse é o tipo de ovo muito comum entre os artrópodes, aracnídeos, crustáceos, insetos e por aí vai. É fundamental a gente dizer que o tipo de ovo traz também muito sobre o tipo de reprodução, como esses organismos se reproduzem, porque é ele que vai dizer se esse ovo vai poder ficar num ninho, se esse ovo pode ser depositado diretamente na natureza, se ele vai ficar no meio aquático, ou seja, o tipo de ovo diz muito sobre a reprodução dos animais.
E esse foi mais um vídeo sobre reprodução aqui no canal. O tema ainda não acabou. A gente já falou de reprodução assexuada, reprodução sexuada, agora tipos de ovos e clivagem, e tem mais assuntos ainda por vir. Eu vou me despedindo de vocês, mas não sem antes deixar as nossas redes sociais, @rendologia no Twitter, Instagram, Kawaii e TikTok. Também deixar para vocês aqui o informativo que nós temos vídeos agora de segunda a sexta. Tem correção de exercícios de vestibular, tem conteúdo, tem literatura comentada. A gente está estudando aqui agora A Origem das Espécies do Charles Darwin. Tem também o nosso podcast, o Articulando, ou seja, conteúdo aqui no canal não falta para você. Eu deixo por fim o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.